Seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o professor Alderivo. Números reais é o assunto da nossa aula de hoje, a junção dos números racionais e irracionais. Vamos lá? Números racionais. Os números racionais são representados pela letra Q. O que são números racionais? Veja no quadro. São aqueles que podem ser escritos na forma de fração com denominador diferente de zero. E quais são esses números que podem ser escritos na forma de fração com denominador diferente de zero? São eles: os números naturais, que são o zero e mais os positivos, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os positivos podem vir com sinal de mais ou não. Qualquer um destes números naturais podem ser escritos na forma de fração com denominador diferente de zero. Por exemplo, para eu escrever o 5 na forma de fração, eu posso proceder da seguinte forma. 5 é igual, eu posso fazer 15 terços, porque 15 dividido por 3 é igual a 5. Pessoal, 5 e 15 terços representam o mesmo valor, correto? Da mesma forma que eu escrevi o 5 na forma de fração, eu posso escrever todos os números naturais na forma de fração também. Por isso que eles são considerados números racionais. E observe que o denominador precisa ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Existem outros números, além dos naturais, que são números racionais também, ou seja, que podem ser escritos na forma de fração com denominador diferente de zero. Veja, nós temos também os números inteiros, que são representados pela letra Z. Os números inteiros são os mesmos naturais, 0, 1, 2, 3, 4, e mais os negativos à esquerda do zero, os inteiros negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Todos eles podem ser escritos na forma de fração com denominador diferente de zero. Temos também as frações, que já estão escritas na forma de fração com denominador diferente de zero. 2 quintos, 3 quartos, frações negativas, menos 12 17avos, mais 1 nono. Temos também os decimais finitos. Os decimais finitos são aqueles números que têm vírgula e têm um número finito de casas decimais. Casas decimais são aqueles algarismos à direita da vírgula. 2,56, por exemplo, apresenta duas casas decimais, o 5 e o 6. Menos 0,25 também apresenta duas casas decimais, o 2 e o 5. 12,345 apresenta três casas decimais, o 3, o 4 e o 5. Todos estes números decimais finitos podem ser escritos na forma de fração com denominador diferente de zero. Por exemplo, para escrever 2,56 na forma de fração, eu posso fazer assim. Eu escrevo o 2,56 sem a vírgula, 256. E no denominador eu escrevo 100. Como tem duas casas decimais, eu escrevo no denominador 100. Se tivesse uma casa decimal, eu escreveria 10. Se tivesse três casas decimais, como 345, eu escreveria 1000. Dividindo agora 256 por 100, eu vou encontrar com toda certeza 2,56, correto? 2,56 e 256 centésimos representam o mesmo valor, correto, pessoal? Temos também as nossas dízimas periódicas, que estudamos na aula anterior. As dízimas periódicas são aqueles decimais infinitos que apresentam um algarismo ou conjunto de algarismos que se repetem indefinidamente. Nesta primeira dízima periódica,
o algarismo 3 se repete indefinidamente. Por isso, ele é chamado de período da dízima. Nesta segunda dízima periódica, percebemos que o grupo de algarismos formado por 3 e 0 se repete indefinidamente. 3, 0, 3, 0, 3, 0 e assim por diante. Todas as dízimas periódicas apresentam a sua fração geratriz. Por isso, elas também são chamadas de números racionais. Temos também as raízes exatas. A raiz quadrada de 25 é exata porque é igual a 5. 5 vezes 5 é igual a 25. A raiz quadrada de 49 também é exata. Ela é igual a 7, porque 7 vezes 7 é igual a 49. Menos raiz quadrada de 100. Nós encontramos como resultado, conservamos o sinal de menos, e a raiz quadrada de 100 é exata, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Todas as raízes exatas também podem ser escritas na forma de fração com denominador diferente de zero. Por isso, elas também são chamadas de números racionais. Certo, pessoal? Recapitulando, todos os números naturais, todos os números inteiros, todas as frações, todos os decimais finitos, todas as dízimas periódicas e todas as raízes exatas são números racionais, porque podem ser escritas na forma de fração com denominador diferente de zero. Esses conjuntos que nós acabamos de descrever, eles são considerados também como subconjuntos dos números racionais, porque todos os seus elementos fazem parte do conjunto dos números racionais, correto? Vamos ver agora os números irracionais, representados pela letra I. O que são números irracionais? Veja a definição. São aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Os racionais são os que podem ser escritos na forma de fração. Já os irracionais, eles não podem ser escritos na forma de fração. E quais são esses números que não podem ser escritos na forma de fração? Veja alguns exemplos. Nós temos aqui, dois números decimais infinitos. Parece ser uma dízima periódica, por ser infinito, mas não apresenta um algarismo ou grupo de algarismos se repetindo indefinidamente. Veja neste primeiro exemplo. Qual algarismo ou grupo de algarismos que está se repetindo indefinidamente? Não conseguimos visualizar nenhuma repetição indefinida. Números como esses, infinitos e não periódicos, são chamados de números irracionais. Eles não podem ser escritos na forma de fração. Veja este outro exemplo. É um número infinito, mas não é uma dízima periódica, porque não tem um algarismo ou grupo de algarismos se repetindo indefinidamente. Nós temos um número irracional importante. Ele é representado por esse símbolo. O nome dele é π. Veja o valor desse número irracional. 3,14, 15, 92, 65, 35, etc. Percebemos que é um número infinito e que não tem um algarismo ou grupo de algarismos se repetindo indefinidamente. Para efeito de cálculo, nós utilizamos até a segunda casa decimal. 3,14. Por que esse número π é importante? Veja a ilustração. Nós temos aqui uma roda gigante. Uma roda gigante, ou um CD, um pneu, outros objetos que têm a forma circular, apresentam uma circunferência. Veja a circunferência desta roda gigante, traçada de vermelho, correto? A roda gigante também, por ser circular, apresenta um diâmetro. Veja o diâmetro desta roda gigante.
O diâmetro é aquele segmento de reta que passa pelo meio do objeto circular, correto? Ligando dois pontos da circunferência. Então, nós temos de vermelho a circunferência da roda gigante e de preto tracejado nós temos o diâmetro da roda gigante. Quando nós dividimos a medida da circunferência da roda gigante ou de qualquer outro objeto pela medida do diâmetro, nós sempre vamos obter um valor aproximado ao número π, 3,14. Olha que interessante. Não importa o tamanho do objeto circular. Sempre que nós dividimos a medida da circunferência pela medida do diâmetro, nós vamos obter um valor aproximado ao número irracional π, 3,14. Essa constatação facilita o cálculo da medida da circunferência de objetos grandes como a roda gigante. Porque, para determinar a medida da circunferência, basta multiplicar o diâmetro pelo valor de π, que é dado até a sua segunda casa decimal. Se eu multiplicar a medida do diâmetro por 3,14, eu vou obter uma medida aproximada da circunferência do objeto. Correto, pessoal? Além do número π, nós temos outros números irracionais representados por raízes não exatas. As raízes não exatas também são números irracionais. Por exemplo, raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 15, raiz quadrada de 22. Raiz quadrada de 8 não é exata porque não há um número que a gente multiplica por ele mesmo que é igual a 8. 2 vezes 2 é igual a 4. 3 vezes 3 já é igual a 9, já passa do 8. Como não existe uma raiz quadrada exata, existe a raiz quadrada aproximada. Utilizando uma calculadora, nós podemos obter o valor da raiz quadrada aproximada do 8. Para isso, basta digitar o número 8 e apertar o radical na calculadora, que é o símbolo da raiz quadrada. Fazendo isso, nós obtemos o seguinte valor. Raiz quadrada de 8 é igual a 2,8284,271 reticências. Nós vamos encontrar um número infinito que não tem um algarismo ou grupo de algarismos se repetindo indefinidamente. Entendeu? Aqui é um número irracional. Correto, pessoal? Então, recapitulando, os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração com denominador diferente de zero. E os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Juntando estes dois conjuntos, nós formamos um único conjunto. Observe. Juntando todos estes números que nós acabamos de ver, os números racionais com os números irracionais, nós obtemos o conjunto dos números reais, representados pela letra R. Após vermos todos estes conjuntos, é importante a gente compreender a ideia de subconjunto. O que é um subconjunto? Nós dizemos que um conjunto A, por exemplo, é subconjunto de B quando todos os elementos de A pertencem ao conjunto B. Deste modo, nós podemos dizer que todos estes conjuntos, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, e todos estes que nós estudamos, são subconjuntos de R do conjunto dos números reais, porque todos estes números pertencem ao conjunto dos números reais. Vamos ver agora outros exemplos de subconjuntos de R. Outros subconjuntos de R, ou seja, do conjunto dos números reais. Primeiro subconjunto. Nós temos aqui a letra R e um asterisco. A letra R significa os números reais
e o asterisco significa a exclusão do zero. Veja, este símbolo, a letra R com asterisco, significa todos os números reais, excluindo o zero. Vou escrever alguns números aqui que fazem parte deste conjunto de maneira aleatória. Veja os números que fazem parte deste conjunto. Nós temos aqui número positivo, número negativo, nós temos frações, nós temos decimais finitos, nós temos o número π, que é um número irracional, nós temos raízes não exatas, raízes exatas, dízimas periódicas, números positivos e números negativos, como nós podemos ver. Todos estes números pertencem a este subconjunto. O único número real que não faz parte desse conjunto é o zero, porque o asterisco exclui o zero do conjunto. Sempre que tiver asterisco, o zero não pode entrar. Correto? Veja o próximo subconjunto de R. Nós temos agora a letra R e o sinal de mais do lado. Significa que vão entrar todos os números reais positivos e também o zero. Por que o zero vai entrar? Porque não tem asterisco. O que determina se o zero faz parte ou não do subconjunto é o asterisco. Como não tem asterisco, então o zero faz parte do subconjunto. Podemos dizer então que neste subconjunto, os números que fazem parte são o zero e os números reais positivos. Veja alguns exemplos. Nós temos aqui o zero pode entrar, como eu já falei, e mais os números reais positivos. Não pode entrar número negativo nesse subconjunto, porque nós estamos vendo o sinal de mais, indicando que apenas os positivos podem entrar. E o zero não é positivo, ele entra também porque não tem asterisco. O zero só não entra se tivesse asterisco, como no exemplo anterior. Veja o próximo subconjunto. Nós temos agora a letra R representando o conjunto dos números reais e o sinal de menos do lado. Isso significa que os números que vão entrar neste conjunto são o zero porque não tem asterisco, e os números reais negativos, como indica o sinal de menos do lado da letra R. Veja alguns exemplos. Nós temos o zero, como vocês podem ver, e números negativos. Vamos ao próximo subconjunto. Nós temos agora a letra R, o asterisco e o sinal de mais do lado. O que isso significa? Significa que somente os números reais positivos vão entrar. O zero não entra por causa do asterisco. Sendo assim, somente os positivos é que vão entrar, como indica o sinal de mais. Vejamos alguns exemplos. Nós temos aqui apenas números positivos. O zero não pode entrar por conta do asterisco, que o exclui. Veja o próximo e último subconjunto de R. Nós temos a letra R, o asterisco e o sinal de menos. Isto significa que apenas os números reais negativos fazem parte deste conjunto. O zero não entra por conta do asterisco. Veja os exemplos de alguns números. Nós temos aqui fração, número inteiro, dízima periódica, decimal finito, raiz não exata, mas todos eles negativos, como indica o sinal de menos ao lado da letra R. Correto? Então, nós vimos, além daqueles outros subconjuntos que nós vimos no slide anterior, nós temos esses outros subconjuntos do conjunto dos números reais. É importante a gente notar a diferença entre
duas expressões. Veja, nós temos menos raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de menos 25. Veja que na primeira expressão, o sinal de menos está fora do radical. E na segunda expressão, o sinal de menos está dentro do radical. Sendo assim, nós temos menos raiz quadrada de um número positivo, porque quando não aparece sinal, o sinal é positivo, e raiz quadrada de um número negativo. Veja a diferença no processo de calcular estas duas expressões. A primeira, menos raiz quadrada de 25, igual, conservamos este sinal de menos que está antes do radical e determinamos a raiz quadrada de 25. Qual a raiz quadrada de 25? Qual o número que é elevado ao quadrado, ou seja, que multiplicado por ele mesmo é igual a 25? Este número é o 5, porque 5 elevado ao quadrado é igual a 5 vezes ele mesmo, e 5 vezes 5 é igual a 25. Portanto, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. O resultado desta expressão, menos raiz quadrada de 25, é igual a menos 5. Vamos agora resolver a outra expressão. Nós temos raiz quadrada de menos 25. Qual número que é elevado ao quadrado é igual a menos 25? Nós já sabemos que 5 ao quadrado é igual a 5 vezes ele mesmo, que é igual a 25, só que positivo. Nós temos que encontrar um número que é elevado ao quadrado seja igual a 25 negativo. Qual é este número? Talvez você esteja pensando que este número seja menos 5. Vamos fazer o cálculo. Menos 5 elevado ao quadrado é igual a menos 5 vezes ele mesmo. Vamos calcular esta multiplicação. Já sabemos que, quando multiplicamos, devemos fazer o jogo de sinal. Negativo com negativo é igual a positivo. E 5 vezes 5 é igual a 25. Logo, menos 5 não é a raiz quadrada de menos 25. O que nós podemos concluir com isso? Não existe no conjunto dos números reais raiz quadrada de número negativo. Nenhum número negativo apresenta uma raiz quadrada no conjunto dos números reais. Por este motivo que nós acabamos de ver, todo número negativo elevado ao quadrado, não só o menos 5, mas qualquer um, todo número negativo elevado ao quadrado vai resultar em um número positivo, pois quando fizermos o jogo de sinal negativo com negativo, nós vamos encontrar sinal positivo, correto? Sendo assim, o que fazer neste caso? Nós escrevemos esta simbologia. Raiz quadrada de menos 25 não pertence, que é representado por esse símbolo, ao conjunto dos números reais, representado pela letra R. Ou, se vocês não quiserem representar desta forma, pode escrever: não se define em R, ou seja, no conjunto dos números reais. Entendido, pessoal? Então, recapitulando, raiz quadrada de qualquer número negativo não existe no conjunto dos números reais. Por isso, nós escrevemos: não pertencem a R, não se define em R. Correto? Vamos agora, para poder fixar a nossa aprendizagem, resolver estes exercícios. Leia comigo.
Relacione os números aos conjuntos, utilizando os símbolos pertence ou não pertence. Veja, mais 36 pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais. Nós vimos na aula que os números naturais são o zero e os positivos. Logo, mais 36 pertence ao conjunto dos números naturais. O sinal de mais, ele pode ser escrito ou não. É o mesmo número, mais 36 ou apenas 36. Escrevemos pertence ao conjunto dos números naturais. Menos 50 pertence ou não pertence ao conjunto dos números inteiros? Letra Z representa o conjunto dos números inteiros. Os números negativos inteiros pertencem ao conjunto dos números inteiros. A fração 2/11 pertence ou não pertence ao conjunto dos números racionais? Toda fração pertence ao conjunto dos números racionais. Nós estudamos que um número racional é aquele número que pode ser escrito na forma de fração, que são os naturais, os inteiros, as frações, os decimais finitos, as dízimas periódicas, as raízes exatas. Todos esses são números racionais e nós escrevemos pertence. Este símbolo nós vimos nesta aula que representa um número irracional, o número π. E a letra I está representando o conjunto dos números irracionais. O número π pertence ou não pertence ao conjunto dos números irracionais? Pertence. O número π é um número irracional. Raiz quadrada de 81 pertence ou não pertence ao conjunto dos números racionais? Se a raiz quadrada de 81 for exata, ela pertence ao conjunto dos números racionais. Nós sabemos que a raiz quadrada de 81 ela é exata, é igual a 9. 9 vezes 9 igual a 81. Escrevemos, portanto, o símbolo pertence. Temos agora um número decimal finito, com 3 casas decimais. Pertence ou não pertence aos números racionais? Pertence. Os números decimais finitos pertencem ao conjunto dos números racionais. Ele pode ser escrito na forma de fração com denominador diferente de zero. Nós temos agora um número decimal infinito e não periódico, porque não tem um algarismo ou grupo de algarismos se repetindo indefinidamente. Este número pertence ou não pertence ao conjunto dos números reais? Nós dizemos que pertence. Por quê? Porque este número é um número irracional, infinito e não periódico. E todos os números irracionais, assim como os racionais, pertencem ao conjunto dos números reais. Próximo exemplo, nós temos menos, fora do radical, raiz quadrada de 100. O valor desta expressão é, repetimos o sinal de menos que está fora do radical e extraímos a raiz que é exata. A raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Logo, menos raiz quadrada de 100 pertence ao conjunto dos números reais. Na outra coluna, nós temos um número decimal finito com 3 casas decimais. Este número pertence ou não pertence aos irracionais? Os decimais finitos não pertencem ao conjunto dos números irracionais, pois os decimais finitos, como vimos, são números racionais.
Raiz quadrada de 20 pertence ou não pertence aos racionais? Raiz quadrada de 20 não pertence aos racionais, porque a raiz quadrada de 20 não é exata. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 20? 4 vezes 4 é igual a 16. E 5 vezes 5 já é igual a 25. Não tem um número que multiplicado por ele mesmo seja igual a 20. Como a raiz não é exata, nós dizemos que não pertence ao conjunto dos números racionais. Próximo exemplo. Nós temos 0 pertence ou não pertence a este subconjunto de R, representado pela letra R e asterisco. Pelo que nós acabamos de estudar, quando tem asterisco, o 0 não pode entrar, o 0 é excluído. Sendo assim, nós dizemos que o 0 não pertence a este subconjunto de R. E o último exemplo, nós temos raiz quadrada de um número negativo. A raiz quadrada de qualquer número negativo não existe no conjunto dos números reais. Logo, nós dizemos que raiz quadrada de menos 4 não pertence ao conjunto dos números naturais, nem ao conjunto dos números inteiros, nem ao conjunto dos números racionais, nem ao conjunto dos números reais. Correto? Bem, pessoal, este foi o nosso assunto. Peço vocês que revejam a aula, principalmente aquele slide em que são listados todos os conjuntos numéricos que formam o conjunto dos números reais, e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!